Está aqui conosco, é o nosso entrevistado de hoje. Primeira pergunta, Fio Bala, por que Fio Bala? Essa pergunta que eu acredito que todo mundo gostaria de fazer a você. Bom dia, Adilson Barbosa, bom dia a todos os ouvintes da rádio Princesa FM. Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer estar aqui no seu programa. Sim, essa pergunta, Adilson, eu respondo constantemente, porque Fio Bala. Fio já foi mesmo assim um apelido de berço. E Bala veio já na pré-adolescência, através de resenhas de colegas. E eu fiquei por conta de um comércio do meu tio. E os amigos dele chamavam de Bala na Agulha, é o Ananias. E aí com isso começaram a me chamar Fio de Bala. Aí depois tiraram o de, ficou só Fio Bala. Aí nasceu Bala naturalmente, mas veio de Bala na Agulha. Você é filho do sobrinho, né? Sobrinho de Ananias. Sobrinho de Bala. De Bala na Agulha. Bala na Agulha. Comerciante Bala na Agulha. Comerciante Aonde? Ananias Bala na Agulha. Aonde era? Lá no povoado de Tanquinho mesmo. Povoado de Tanquinho. Isso. Aí pronto, você como era o fio, chamado fio de bala. Aí tiraram o de, ficou o Fio Bala. Fio Bala. Tudo bom. E aí eu aproveitei para usar como nome artístico, né? Nesse período foi onde eu comecei a carreira artística como músico também. Bom, você é músico, né, Fio? Isso. Você toca o quê? É vocalista? Eu sou vocalista de uma banda de reggae, mas eu comecei na música tocando teclado numa banda de pagode, nos anos 2000, por aí, mais ou menos. Agora me diga uma coisa, Fio. Porque seu nome, como é que seu nome chegou a compor a chapa do PSOL? Assim, quando o companheiro Jonatas Monteiro apareceu no cenário político de Feira de Santana, em 2012, eu já fazia parte, né, da Associação de Moradores. E aí, pelas propostas do PSOL, eu comecei a ser simpatizante do PSOL e também da figura de Jonatas Monteiro, né? E aí procurei ter contato, primeiro consegui levá-lo até a Associação de Moradores para a gente fazer uma palestra. Ele foi de 2012 para cá, não perdemos mais o contato. Em 2015 eu me filiei ao PSOL e devido a essa trajetória assim, política minha, já voltada para trabalhos comunitários, né? Na luta por direito das comunidades quilombolas, das comunidades rurais, pelas culturas populares e pelo fato de ser músico, de ser um negro, de ser jovem, o pessoal entendeu que seria importante ter essa representatividade para disputar um mandato em Feira de Santana e junto com uma mulher. Uma mulher também feminista mesmo, assim, ativista e atuante no ponto de vista do nosso partido. E aí chegou ao meu nome num processo coletivo, que a nossa candidatura não é uma candidatura de si mesmo, não é uma candidatura minha, é um processo coletivo dentro do PSOL. Mas, na verdade, você vai concorrer a uma eleição como vice. E considerando que o vice-prefeito é o braço direito do prefeito, né? Pelo menos assim a gente tem na conta que seja, né? E que papel você pretende ter nessa trajetória eleita que seja a prefeita, né? Que é a Marcela Preste, e como é que você acha que esse cargo precisa ser mais valorizado? Porque os vices são sempre tidos como, digamos assim, a regra 3, e dizem que o vice sempre conspira contra o prefeito. E, em geral, o vice-presidente, está aí o presidente da República dizendo que o vice conspira contra ele, né? Geralmente os vices brigam com o prefeito. E como vai ser essa relação Fio Bala com Marcela? Vai ser tranquila, porque antes de formar mesmo essa chapa, Marcela e Fio, nós já havíamos tendo trabalho conjuntos, né? O PSOL é um projeto mesmo coletivo, participativo,
Não temos nenhum problema de vaidade dentro do grupo, todo mundo está caminhando junto, então nós pretendemos dividir o mandato, caso o povo entenda que é necessário nesse momento esta mudança de postura em Feira de Santana e eleja Marcela Preste. Confio para prefeito de Feira de Santana. Tenha certeza, Dilson, que nós não vamos compactuar com o modelo de vice que nós estamos vendo em nosso país, né? Em Feira tivemos essa situação de vice e no cenário nacional também, né? Então, Marcela e Fio, independente de quem está lá acima, quem está um pouco abaixo, nós não vamos ter essa vaidade da cultura do eu. Eu assino, você obedece, você fica de lado. Vai ser uma relação tranquila e participativa. Você acha que uma secretaria para um vice seria uma coisa salutar? O vice ser secretário de alguma pasta? Sim, é importante, sim. Bom, e a sua participação no governo, como você está dizendo, que embora seja o vice, mas evidentemente que teria projetos. Por exemplo, hoje a gente fala muito dos projetos de saúde, inclusive são bases para perguntas dos nossos candidatos: saúde, educação, mobilidade urbana, né, e economia, empregos. Isso. Qual seria a proposta que o seu partido teria? Nós já ouvimos a Marcela nesse sentido, mas gostaríamos de ouvir o candidato a vice nesses 4 itens que são considerados talvez os itens chaves de um governo. Isso. Então, o pessoal também na saúde, vou começar falando aqui da saúde, né? Que são os 4 temas que você citou aí. Nós defendemos também o plano municipal, né, da construção do hospital municipal, melhorar a atenção básica para 100%, e defendemos também a construção de mais postos de saúde na zona rural, principalmente nas comunidades quilombolas, que são as que mais sofrem, né, com essa falta de atendimento dentro da saúde. Eu não entendo porquê. Eu te falo isso, Dilson, de experiência própria, porque eu sou de comunidade quilombola, sou de comunidade rural e frequento posto de saúde, minha família frequenta, e eu sei o quanto falho esse sistema de saúde em Feira de Santana. Nunca tem vaga, as vagas são para 1 mês, 2 meses, às vezes você sente uma dor de cabeça agora, você vai esperar um clínico geral te atender daqui a 15 dias, então fica complicado. Então a gente defende mesmo esse acompanhamento, aumento na atenção básica mesmo de saúde dentro do município de Feira de Santana, e construção de mais postos de saúde na zona rural e nas comunidades quilombolas. Esse modelo de transporte coletivo de feira agora com o BRT, qual a opinião que tem Fio Bala? Na verdade, assim, o BRT não atende, né? Feira de Santana, sabe, não é nem senso comum, não chega nem a ser mais uma crítica ao governo, porque todo mundo está vendo que realmente o sistema de transporte foi implantado, o BRT não contempla a maioria da população, principalmente a periferia. Até porque o formato do BRT não é o formato correto, porque ele não tem uma linha específica, segregada, digamos assim, né? O BRT, ele não era para dividir espaço com as linhas normais, né? Ele tinha que ter a linha dele específica. E o espaço que foi construído não contempla só uma parte do centro da cidade. Então, nesse caso, o pessoal pretende reformular, né, o restante da verba do BRT, para que investir mais nas linhas de ônibus, aumentar a frota, redesenhar as linhas de ônibus, porque é um transtorno. Você sai, por exemplo, sai do povoado do Tanquinho, eu quero ir para a universidade, então eu tenho que ir lá no terminal central, vamos supor,
E aí é um desgaste grande, você tem que sair uma hora e meia antes, até 2 horas, dependendo do dia, porque lá na comunidade a gente passa 1 hora e meia e tal, esperando o ônibus passar. Eu já desisti de fazer, de vir à cidade por demora de ônibus. E isso atrapalha, nós não temos um horário à noite, por exemplo, até determinar, se a gente quiser estudar à noite, tem que ser no máximo até às 19 horas, ou pagar transporte particular, que não é o caso, quem não tem capital guardado, quem ganha baixo salário não tem condição de todo dia pagar um transporte particular para se locomover, para estudar, né? Nós estamos entrevistando o candidato a vice-prefeito do PSOL, na chapa com Marcela Prestes, Fio Bala, candidato a vice. Nessa nossa série de entrevistas, é a primeira entrevista da série com os candidatos a vice. Você é da zona rural, é um homem da zona rural, um homem que está iniciando na política na zona rural. E a gente, quando fala de zona rural, a gente lembra do centro de abastecimento, porque ali é onde atrai a produção rural de feira, da região, da Bahia. E fala-se muito a construção de uma SEASA. Quase sempre os principais candidatos falam na construção de uma SEASA para deixar o centro de abastecimento somente para o varejista, para o que vende a sua verdura no varejo, o que vende os seus produtos rurais no varejo. Porque os atacadistas teriam um outro lugar. Você acha que a saída dos atacadistas ali, deixando só o varejista, melhora ou piora a situação de quem usa o centro de abastecimento? Na verdade, a gente defende uma organização do centro de abastecimento. Agora, para tirar os trabalhadores que já estão ali... Não, mas não seria os trabalhadores, seriam os atacadistas, né? Seriam os empresários. Ou seja, obviamente que se a gente partir desse princípio, onde os atacadistas fossem aqueles trabalhadores do atacado, que seriam carga e descarga, iriam, obviamente, ser ocupados. E o centro seria uma coisa só para os vendedores varejistas, os que têm a sua banca de vender verdura, que já compra no atacadista. Essa é o discurso dos candidatos, de alguns deles. Primeiro tem que se ouvir, né? Tem que se fazer um planejamento para se chegar num consenso. Porque o que foi feito até aqui já gerou muita confusão. Então, o pessoal primeiro defende o diálogo, o planejamento, a organização. E aí, se todo mundo entrar no consenso que seja melhor tirar os atacadistas para ficar somente os vendedores de verdura, e não basta também só dar o espaço para vender as verduras, tem que se investir no campo, no modo em geral, tem que se investir em assistência técnica para que o produtor rural de Feira de Santana não fique só comprando, eles possam também produzir, porque nós temos uma zona rural bastante produtiva, porém muita gente frustrada porque não consegue ter uma assistência para plantar. E com esse processo contemporâneo, essa modernidade, a juventude elas não querem ficar trabalhando nesses setores. Porque é pesado. Então, se você não tem uma assistência, não tem um formato mais atual da produção, então não vamos ter produção. Então, antes de tudo, se pensar no modelo, antes de dizer, a gente vai fazer. A gente vai tirar o atacadista daqui e vai botar o produtor rural, vamos supor. Então, primeiro, tem que se haver um planejamento. Você falou contra esse processo que está agora de retirada dos ambulantes, todos para o novo shopping popular. Né? Me parece que na campanha da Marcela Prestes, salvo não engano, né? Uma desses spots dela, ela disse que traria de volta todos esses ambulantes para os seus locais, porque são pessoas que dependem muito daquilo para viver. Eu não sei se foi esse mais ou menos, mas foi mais ou menos, né? Mais ou menos nesse sentido, a opinião dela. Qual é a sua, pessoal? A gente defende sim a revogar esse decreto, porque o shopping, na verdade, ele não contempla todos os trabalhadores que estavam em situação do comércio de rua. São 5 mil trabalhadores
E aí o shopping, que não tem nada de popular, na verdade só tem o nome mesmo, ele só tem espaço para 1.800 pessoas. Logo ficarão 3.200 pessoas sem ter o que fazer. Então a gente defende, sim, nós defendemos a organização do centro de abastecimento. Porém, não quer dizer que trazer esses comerciantes de volta para o centro será de uma maneira desorganizada, entendeu? Eu sou contra o shopping, até porque eu vejo que descaracteriza um pouco, na verdade já descaracterizou aquela parte ali do artesanato, que é uma parte cultural de Feira de Santana. Então o shopping ele não deu nem espaço para que as pessoas conversassem, dialogassem, realmente queria da maneira que foi feito. Eu defenderia, Adilson, um shopping feito numa outra área. Não é ruim não, o shopping não é ruim, não é que ele seja ruim não, mas eu defenderia numa outra área, num outro formato, porque essas pessoas que saíram, eles precisam ganhar a vida de alguma forma. E esses 3.800 pessoas que viviam especificamente do comércio de rua, eles vão viver de quê? Até se reorganizar essa situação aí. Ô, Phil, nós temos apenas 3 minutos e meio e eu gosto de fazer uma pergunta e você puder a gente fechar isso no tempo. Você está preparado para ser o prefeito de Feira? Porque, veja bem, historicamente, Feira de Santana teve 3 vices, Raimundo 2 vezes, Claudio Mascarenhas e Couber. Então há uma tendência muito grande, parece que o histórico de Feira de Santana leva os vices a assumirem. Você está preparado mesmo para ser prefeito de Feira de Santana, uma cidade de 700 mil habitantes, que comanda uma região de mais de 1,5 milhão de habitantes, Filmar? É isso mesmo, e ainda digo mais, nós estamos entre as 100 cidades do país mais ricas, né? Só falta saber para onde está indo toda a verba. Eu estou preparado porque nós temos uma equipe coletiva e a gente tem um camarada que é faixa preta dentro do pessoal, é faixa preta em política, Jonatas Monteiro, e Filbala não estaria sozinho dentro da prefeitura. Filbala sabe também o que é sofrer, como o Jonatas disse, com a negação, com a exploração, negação de direitos. Então, eu estou preparado. Espero que minha companheira Marcela Prestes, sendo eleita junto com Filbala, ela cumpra o mandato de forma tranquila e não vai acontecer nada com ela, claro. Mas eu estou preparado sim, caso haja uma emergência. Bom, lembrar que as mulheres nunca sentaram naquela cadeira, né? Vamos ter a primeira agora, Marcela Prestes, 50. Isso aí, Filbala. Exatamente. Filbala. Pois é, Fio, então nós temos agora somente 1 minuto e 46 segundos para você falar o que você desejar no final do nosso programa. Pronto, primeiro agradecer a você, dizer que é um prazer, que a gente escuta tanto no rádio, mas pessoalmente a gente quase não se vê. Pedir às pessoas que vejam nossas redes sociais, conheçam também nossos candidatos a vereadores. Enfim, nessas eleições vamos refletir. A gente precisa de uma mudança política, uma mudança de postura em Feira de Santana. E isso pode acontecer no dia 15 de novembro com o seu voto certo, votando correto, na pessoa certa. De preferência 50, que é para a gente mudar essa Feira de Santana pela raiz e a gente poder fazer uma feira para a gente de verdade. Ok, Fio. Então, obrigado e que Deus ajude a vocês e boa sorte para vocês. Tem que estar aqui acompanhado do Jonas Monteiro. Fui candidato também nas últimas eleições, hoje é candidato a vereador, mas ele acompanha, como acompanha também a Marcela Prestes, ele está sempre aqui apoiando vocês. Então, um bom dia para você e para toda a sua equipe que luta por essa eleição. Bom dia para você também, Dilson, e toda a sua equipe maravilhosa da produção. Pois é, o nosso entrevistado de hoje foi Filbala, candidato a vice-prefeito na chapa com Marcela Prestes pelo PSOL.